Capítulo 16. O céu se aquece enquanto vou para Eufame. Segurando-me na crina do cavalo de erva de Santiago, engulo borrifadas de água do mar e vejo as ondas quebrando abaixo. Apesar de a terra ter me salvado da morte, não estou totalmente recuperada. Quando me mexo, a lateral do meu corpo dói. Sinto os pontos me mantendo inteira, como se eu fosse uma boneca de pano com um enchimento prestes a sair. E quanto mais me aproximo, mais pânico sinto. Não seria melhor se ele levasse uma flechada no coração em seu próprio salão? É hábito de fantasma planejar assassinatos como uma aranha de alçapão. Encontrar um lugar onde atacar e esperar que a vítima chegue. Ele me levou às vigas da corte de Elfame para meu primeiro assassinato e me mostrou como fazer. Apesar do sucesso daquele assassinato, nada no interior da enorme câmara mudou. Sei, porque pouco depois assumi o poder e fui eu que não mudei nada. Meu primeiro impulso é me apresentar no portão e exigir ser levado ao grande rei. Cardan prometeu acabar com meu exílio. E, independentemente de suas intenções, pelo menos eu poderia lhe avisar sobre o fantasma. Mas tenho medo de que algum cavalheiro ansioso se apresse em decidir que devo perder a vida primeiro e levar a mensagem depois. Isso se levar. Meu segundo pensamento é de entrar no palácio pelo antigo quarto da mãe de Cardan e pela passagem secreta, ao chegar aos aposentos do grande rei. Mas, se ele não estiver lá, vou continuar presa, sem poder passar pelos guardas que protegem sua porta. E voltar seria uma grande perda de tempo, um tempo já curto. Com a corte das sombras bombardeada e nenhuma ideia de para onde o grupo se mudou, também não posso seguir esse caminho. Só me resta uma opção: caminhar para dentro do castelo. Uma mortal com trajes de serva com certeza passaria desapercebida, mas sou conhecida demais para esse truque funcionar, a não ser que eu esteja muito bem disfarçada. Só que tenho pouco acesso a roupas. Meus aposentos no interior do palácio são inalcançáveis. A casa de Tarim, antiga casa de Loki, e com os servos de Loki ainda em seu interior, é perigosa demais. Mas a fortaleza de Madoc, abandonada, com roupas que eram de Tarim, de Vivi e minhas ainda penduradas em armários esquecidos. Pode dar certo. Vou baixo junto às árvores, feliz por ter chegado no fim da manhã quando a maioria dos féricos ainda está na cama. Pouso perto dos estábulos e desmonto do pônei. Ele se desfaz na mesma hora em ervas de Santiago, a magia já forçada ao extremo. Dolorida e bem devagar, sigo em direção à casa. Em minha cabeça, medos e esperanças colidem em uma repetição de palavras ininterruptas. Que Barato esteja bem, que Cardan não seja atingido, que Fantasma seja desajeitado, que eu entre com facilidade, que eu consiga impedi-lo. Não me distraio a fim de me perguntar por que estou tão desesperada para salvar uma pessoa pela qual jurei não mais alimentar qualquer sentimento. Não vou pensar no assunto. Dentro da propriedade, boa parte dos móveis desapareceu. O que restou exibe o estofamento rasgado, como se houvesse fadinhas ou esquilos morando em seu interior. Meus passos ecoam quando subo a escadaria familiar, agora estranha com o vazio dos aposentos. Não vou até meu antigo quarto, vou ao de Vivi, onde encontro o armário ainda cheio. Desconfiei de que ela devia ter deixado muitas coisas quando foi morar no mundo humano, e meu palpite foi positivo. Encontro meias elásticas com tom cinza escuro, uma calça e uma jaqueta justa. Está ótimo. Enquanto troco de roupa, sou acometida de uma onda de tontura e preciso me apoiar na moldura da porta até que passe e eu recupere o equilíbrio. Tiro a blusa e faço o que vim evitando. Examino o ferimento. Pontos de sangue seco grudaram na marca vermelha do golpe de Madoc, e a costura caprichada mantém o corte fechado. O trabalho ficou bonito e bem feito, e agradeço a Taren por isso. Mas basta um olhar e uma sensação fria e trêmula me invade, principalmente nos pontos mais vermelhos, onde já há sinais de cicatrização. Deixo o vestido cortado e ensanguentado em um canto, junto das botas. Com dedos trêmulos prendo o cabelo em um coque apertado.
que cubro com um lenço preto enrolado 2 vezes na cabeça. Quando estiver escalando, não quero que nada chame atenção. Na parte principal da casa encontro um alaúde desafinado pendurado na sala de Oriana e alguns potes de maquiagem. Escureço a região em torno dos olhos de forma dramática e desenho uma asa, com as sobrancelhas acompanhando. Em seguida, pego uma máscara com feições de gárgula e prendo no rosto. No arsenal, encontro um pequeno arco desmontável que consigo esconder. Com pesar, deixo cair da noite escondida da melhor forma possível no meio das outras espadas. Pego um pedaço de papel na antiga escrivaninha de Madoc e uso sua pena para escrever um bilhete de aviso. Esperem uma tentativa de assassinato, provavelmente no grande salão. Deixem o grande rei em isolamento. Se entregar o bilhete para que alguém dê a Bafém ou a um dos guardas pessoais de Cardan, talvez eu tenha mais chances de encontrar Fantasma antes de ele agir. Com o alaúde na mão, caminho até o palácio. Não é longe, mas quando chego, um suor frio cobre minha testa. É difícil saber até onde posso forçar meu corpo. Por um lado, a terra me curou, o que faz eu me sentir meio invulnerável. Por outro, quase morri e ainda estou bem machucada. O efeito de Grimamog me deu para beber está passando. Encontro um grupinho de músicos e atravesso o portão com eles. Que alaúde lindo, comenta um dos instrumentistas, um garoto com cabelo verde da cor de folhas novas. Ele me olha de um jeito estranho, como se talvez nos conhecêssemos. Dou o instrumento a você, digo por impulso, se fizer uma coisa para mim. O quê? Ele franze a testa. Seguro sua mão e coloco o bilhete que escrevi na palma. Você deve levar isto para um dos membros do conselho vivo, de preferência Bafém. Prometo que você não vai ter problemas. Ele hesita, inseguro. É nesse momento infeliz que um dos cavaleiros me para. Você, garota mortal de máscara, adverte ele, está com cheiro de sangue. Eu me viro. Do jeito que estou frustrada e desesperada, digo a primeira coisa que me ocorre. Bom, eu sou mortal e sou uma garota, senhor. Nós sangramos todos os meses, assim como a lua fica cheia. Ele faz um sinal para eu passar com repulsa no rosto. O músico também parece meio horrorizado. Aqui, digo para ele, não esqueça o bilhete. Sem esperar resposta, enfio o alaúde em seus braços e me enfio no meio das pessoas. Não demora para eu ser engolida pela multidão e poder tirar a máscara. Vou para um canto escuro e começo a subir as vigas. A subida é horrível. Fico nas sombras, me movendo devagar, o tempo todo tentando ver onde o fantasma pode estar escondido, o tempo todo com medo de Carda entrar no salão e se tornar um alvo. Repetidas vezes preciso parar e me localizar. Sinto tonturas de tempo em tempos. Na metade da subida tenho certeza de que um dos meus pontos arrebenta. Encosto a mão na lateral do corpo e os dedos ficam vermelhos. Escondo-me em um emaranhado de raízes. Solto o lenço da cabeça e o enrolo na cintura, o mais apertado que consigo suportar. Finalmente chego a um ponto alto na curva do teto, para onde várias raízes convergem. Ali monto o arco, arrumo as flechas e olho pela colina oca. Ele pode ter chegado, se escondido em algum lugar próximo, como o fantasma me disse enquanto me ensinava a ficar de tocaia. O tédio é a parte mais difícil. Mantenha-se alerta. Não sucumbir ao enfado de forma a perder o foco e parar de prestar atenção em cada mudança nas sombras, ou, no caso, me distrair com a dor. Preciso encontrar fantasma e então disparar nele. Não posso hesitar. O próprio fantasma me diria que já perdi minha chance de matá-lo. Melhor não perder de novo. Penso em Madoc, que me criou em uma casa de assassinos. Madoc, que se acostumou tanto com a guerra que matou a esposa e também teria me matado. Se você enfiar uma espada aquecida em óleo, qualquer pequena falha vira uma rachadura. Mas, banhadas em sangue como vocês foram, nenhuma se partiu. Vocês só ficaram mais duras. Se continuar assim, vou ficar como Madoc ou me partir. Abaixo de mim,
Alguns cortesãos dançam em círculos que se juntam, se cruzam e se separam de novo. Quando estamos no meio da roda, a sensação é totalmente caótica, mas daqui de cima são triunfos da geometria. Olho para as mesas de banquete, cheias de pratos de frutas, queijos decorados com flores e decantadores de vinho de trevo. Meu estômago ronca quando o fim da manhã dá lugar ao começo da tarde e mais feéricos chegam à corte. Bafém, o astrólogo real, chega com Lady Asha de braços dados. Eu os vejo contornar a plataforma, não muito longe do trono vazio. 7 danças depois, Nicásia surge no salão com alguns companheiros do reino submarino. Cardan entra em seguida, com a guarda ao redor e a coroa de sangue brilhando sobre os cachos negros. Quando olho para ele, sinto uma dissonância vertiginosa. Ele não parece a pessoa que atravessou a neve com um espião envenenado no colo. Alguém que se enveredou por um acampamento inimigo. Alguém que colocou a capa mágica nas minhas mãos. Ele parece a pessoa que me empurrou na água e riu quando afundei. Que me enganou. Aquele garoto é sua fraqueza. Vejo brindes quando não consigo ouvir e vejo pratos lotados de pombas assadas no espeto. Doces enrolados em folhas e ameixas recheadas. Sinto-me estranha, a cabeça leve, e quando olho, vejo que o lenço preto está quase encharcado com meu sangue. Mudo de posição. Espero, e tento não sangrar em ninguém. Minha visão fica meio embaçada e me obrigo a me concentrar. Abaixo vejo Randalin segurando algo, que está mostrando para Cardan. O bilhete que escrevi. O garoto deve tê-lo entregado, afinal. Aperto a mão no arco. Finalmente vão tirá-lo dali e levá-lo para longe de perigo. Mas Cardan não olha o papel. Faz um gesto de dispensa, como se talvez já o tivesse lido. Mas, se ele recebeu meu bilhete, o que está fazendo ali? A não ser que, bancando o tolo, tenha decidido servir de isca. Então percebo um breve movimento perto de algumas raízes. Por um segundo, penso que só estou vendo sombras que se movem, mas noto bomba. No mesmo momento que seu olhar me encontra e seus olhos se apertam, ela levanta o arco. A flecha está posicionada. Percebo que está acontecendo um pouco tarde demais. O bilhete alertou a corte sobre uma tentativa de assassinato, e Bomba foi a procurar o assassino. Ela encontrou uma pessoa escondida nas sombras com uma arma, alguém que teria todos os motivos para matar o rei. Eu. Não seria melhor que ele levasse uma flechada no coração em seu próprio salão? Madoc armou para mim. Não enviou o fantasma para cá, só me fez achar que o fez, para que eu viesse procurar alguém nas vigas, para que eu me incriminasse. Madoc não precisava dar o golpe assassino, só cuidou para que eu caminhasse direto para o meu fim. Bomba dispara, e eu me desvio. A flecha passa por mim, mas meu pé escorrega do lado em meu próprio sangue e eu caio. Da viga para o ar aberto. Por um momento a sensação é de voar. Caio em uma mesa de banquete e derrubo romãs no chão. Elas rolam em todas as direções, em poças de cerveja derramada e cristal estilhaçado. Tenho certeza de que arrebentei muitos pontos. Tudo dói. Não consigo respirar. Abro os olhos e vejo pessoas ao meu redor. Conselheiros, guardas. Não tenho lembrança de fechar os olhos, nem faço ideia de por quanto tempo fiquei inconsciente. Jude Duarte, diz alguém, violando o exílio para assassinar o grande rei. Vossa Majestade, pede Randalin, dê a ordem. Cardan caminha em minha direção, a visão de um demônio ridiculamente magnífico. Os guardas se afastam para deixá-lo se aproximar, mas, se eu me mover, não tenho dúvida de que vão me transpassar. Perdi sua capa, digo para ele, a voz saindo sem fôlego. Ele me olha de cima. Você é uma mentirosa, rebate ele, os olhos cintilando de fúria. Uma mentirosa, suja e mortal. Fecho os olhos, de novo, pela dureza daquelas palavras, mas ele não tem motivo para acreditar que não fui até ali para matá-lo. Se ele me enviar para a Torre do Esquecimento, me pergunto se vai me visitar. Coloquem-na em correntes, ordena Randalin. Nunca desejei tanto que houvesse uma forma de eu mostrar que estava falando a verdade, mas não há. Nenhum juramento meu tem peso. Sinto a mão de um guarda se fechar em meu braço, mas a voz de Cardan soa.
Não toque nela. Um silêncio terrível se prolonga. Espero que ele declare meu julgamento. O que ele ordenar será feito, seu poder é absoluto. Não tenho forças para lutar. O que quer dizer? Indaga Randalin. Ela é minha esposa, revela Cardan, a voz se espalhando pela multidão. A grande rainha de Elfame por direito e definitivamente não exilada. O rugido chocado da multidão ecoa ao meu redor, mas ninguém está mais chocado do que eu. Tento abrir os olhos, me sentar, mas a escuridão toda os cantos de minha visão e me arrasta. Livro 2. Contra as fadas do fogo, com o espírito das marés ela lutou. Guerra, a terra, e ar, e mar e a violência da batalha afetou. Alto ela brandiu a cimitarra reluzente, flexível como um junco oscilante, a cimitarra que seu amante a não forjou. Dura e brilhosa como diamante, lutando ao lado do rei feérico, o senhor da terra, do fogo ela matou. Todos os exércitos do fogo foram vencidos. Quem foi derrotado como rainha a coroou. De volta à terra das fadas ela correu. Em triunfo seu exército para casa voltou. Capítulo 17. Estou deitada na enorme cama do grande rei, sangrando na colcha majestosa. Tudo dói. Sinto uma pontada quente intensa na barriga e minha cabeça lateja. Cardan está parado ao meu lado, sua jaqueta jogada em uma cadeira próxima, o veludo encharcado de uma substância escura. As mangas brancas estão enroladas e ele leva minhas mãos como um pano molhado, limpando o sangue. Tento falar, minha boca parece cheia de mel. Resvalo novamente para a escuridão densa. Não sei por quanto tempo durmo, só sei que é muito tempo. Quando acordo, sinto uma sede enorme. Cambaleio para fora da cama desorientada. Há várias velas acesas no quarto. Naquela luz, percebo que ainda estou no quarto de Cardan, em sua cama, e sozinha. Encaro uma jarra de água e a levo aos lábios, sem me importar em usar o copo. Bebo, bebo e bebo, até me sentir satisfeita. Deito-me de novo no colchão e tento pensar no que aconteceu. Parece um sonho febril. Não posso mais ficar na cama. Ignoro as dores no meu corpo e vou para o banheiro. A banheira está cheia e quando a toco, a água cintila com o movimento de meus dedos. Também encontro um penico e sinto uma gratidão imensa por isso. Tiro as roupas com cuidado e entro na banheira. Esfrego o corpo com as unhas para a água tirar a sujeira e o sangue seco dos dias anteriores. Esfrego o rosto e enxago o cabelo. Quando saio, estou me sentindo bem melhor. No quarto, vou até o armário. Procuro entre as fileiras e fileiras de trajes absurdos de Cardan até determinar que, mesmo que coubessem em mim, nunca usaria aquilo em qualquer lugar. Visto uma camisa volumosa de mangas bufantes e escolho a capa, menos ridículo, de lã preta, forrada de pele de cervo e com bordados de folhas nas beiradas, para me enrolar. Então percorro o corredor até meus antigos aposentos. Os cavaleiros do lado de fora do quarto de Cardan reparam em meus pés descalços e tornozelos expostos e na forma como seguro a capa. Não sei bem o que acham, mas me recuso a ficar constrangida. Conjuro meu novo status de rainha de Elfame e lanço um olhar fulminante que os faz desviar o rosto. Quando entro em meus antigos aposentos, Taterfel dá um sobressalto no sofá, onde está jogando o Uno com o Aki. Ah, digo, ops. Oi, cumprimenta o Aki inseguro. O que você está fazendo aqui? Ele se encolhe e me arrependo da dureza das palavras. Desculpe, falo me aproximando do sofá e me inclinando para dar-lhe um abraço. Estou feliz que esteja aqui, só estou surpresa. Não acrescento que estou preocupada, apesar de estar. A corte de Elfame é um lugar perigoso para todo mundo, mas especialmente para o Aki. Mesmo assim, inclino a cabeça na direção de seu pescoço e observo o aroma de argila e pinheiro. Meu irmãozinho, que está me apertando tanto que dói. Mantenho um dos chifres arranhando meu maxilar de leve. Vivi também está aqui, informa ele ao me soltar. E Taren. E Heather. É mesmo?
Por um momento, trocamos um olhar sugestivo. Eu tinha esperanças de que Heather voltasse com Vivi, mas estou perplexa que ela tenha aceitado fazer outra viagem à Elfame. Eu achava que ela demoraria em aceitar mais que uma quantidade mínima do reino das fadas. Onde elas estão? Jantando com o grande rei, responde Taterfel. Este aqui não quis ir, então mandaram uma bandeja. Ela enche as palavras com uma reprovação familiar. Sei que ela acha que rejeitar a honra da companhia de real é um sinal de Oá que é mimado. Acho que é um sinal de que ele anda prestando atenção. Mas estou mais interessada na bandeja de comida, com porções meio mordiscadas de coisas deliciosas em travessas de prata. Meu estômago ronca. Não sei há quanto tempo não como uma refeição de verdade. Sem pedir permissão, me aproximo e começo a comer pedaços frios de pato, queijo e figo. Tem um chá forte demais num bule, que também tomo, direto do bico. Minha fome é tão grande que fico desconfiada. Por quanto tempo eu dormi? Bom, você foi drogada, responde Oak, dando de ombros. Então, acordou antes, mas não por muito tempo, não assim. Aquilo é perturbador. Em parte porque não lembro, e em parte porque devo ter ficado na cama de Cardan esse tempo todo. Mas me recuso a ruminar o assunto, assim como me recusei a pensar ao sair dos aposentos do grande rei usando apenas uma camisa e uma capa. Escolho um dos meus antigos trajes de senescal, um vestido que é uma longa coluna preta com gola e punhos prateados. Talvez seja simples demais para a rainha, mas Cardan é extravagante por nós dois. Quando estou vestida, volto para a saleta. Você prende meu cabelo? Pergunta Taterfel. Ela se levanta. Eu gostaria muito. Você não pode andar por aí do jeito que entrou aqui. Sou levada de volta ao quarto, onde ela me acomoda em minha penteadeira. Ali trança minhas mechas castanhas em um halo em volta da cabeça. Depois pinta meus lábios e pálpebras de um leve tom rosado. Eu queria que seu cabelo indicasse uma coroa, explica ela, mas acho que você vai ter uma coroação de verdade em algum momento. O pensamento faz minha cabeça girar, uma sensação de irrealidade a reboque. Não entendo o jogo de Cardan, e isso me preocupa. Lembro que Taterfel já tentou me persuadir a casar. A lembrança e minha certeza de que eu não me casaria tornaram ainda mais estranha sua presença aqui, trançando meu cabelo como fazia na época. Você me deixou majestosa mesmo assim, digo, e seus olhos pretos de besouro se encontram com os meus no espelho e ela sorri. Jude? Ouço uma voz baixa. Tarim. Ela está em outro aposento, com um vestido dourado. Está magnífica, com um rosado nas bochechas e um brilho nos olhos. Oi, cumprimento. Você acordou, exclama ela, entrando correndo no quarto. Vivi, ela acordou. Vivi também entra, usando um terno de veludo verde garrafa. Você quase morreu, sabia? Quase morreu de novo. Heather a segue, usando um vestido azul claro, com acabamentos do mesmo rosa que enfeita seus cabelos. Ela abre um sorriso solidário, pelo qual sou grata. É bom ter uma pessoa que não me conhece tão bem a ponto de sentir raiva. Sim, concordo, eu sei. Você fica procurando o perigo, diz Vivi. Você tem que parar de agir como se a política da corte fosse uma espécie de esporte radical e parar de correr atrás do pico da adrenalina. Não foi minha culpa que Madoc tenha me sequestrado, observo. Vivi continua me ignorando. É, e quando a gente se dá conta, o grande rei bate à nossa porta, com cara de quem está pronto para revirar o prédio todo atrás de você. E quando finalmente temos notícias suas por Oriana, a gente sabe que não pode confiar em ninguém. Temos que contratar uma barrete vermelha canibal para nos acompanhar só por garantia. E que bom que fizemos isso. Ver você deitada na neve. Você estava tão pálida, Jude, interrompe Tarim. E quando as coisas começaram a brotar e florescer à sua volta, eu não soube o que pensar. Flores e gavinhas abrindo caminho pelo gelo. A cor voltou à sua pele e você se salvou. Não consegui acreditar. É, digo baixinho, também fiquei bem surpresa. Isso quer dizer que você é mágica? Pergunta Heather. Uma pergunta justa. Mortais não possuem magia. Não sei, respondo.
Ainda não acredito que você se casou com o príncipe Cardan, admite Taren. Sinto uma necessidade obscura de me justificar. Quero negar que houve desejo envolvido, quero alegar que fui totalmente prática quando aceitei. Quem não ia querer ser rainha do reino das fadas? Quem não faria a barganha que eu fiz? É que você odiava ele, argumenta Taren. Então descobri que ele estava sob seu controle o tempo todo, e achei que talvez você ainda o odiasse. Acho que é possível que você o odeie agora, e que ele odeie você, mas é confuso demais. Uma batida na porta a interrompe. Oak corre para abri-la, como se invocado por nossa discussão. O grande rei está lá, cercado pela guarda. Capítulo 18. Cardan está usando uma gola alta com pedras de azeviche em um gibão preto. Na ponta das orelhas há coberturas douradas afiadas como facas, que combinam com o dourado nas bochechas. Sua expressão está distante. Ande comigo, diz ele, me deixando pouco espaço para a recusa. Claro, meu coração dispara. Apesar de tudo, odeio que ele tenha me visto quando eu estava mais vulnerável. Tenha me deixado sangrar nos lençóis finos como seda de aranha. Vivi segura minha mão. Você ainda não está completamente bem. Cardan ergue as sobrancelhas pretas. O conselho vivo anseia em falar com ela. Sem dúvida. Cedo, e olho para minhas irmãs, para Heather e para Oak atrás dela. E Vivi devia estar feliz, porque o único risco de alguém morrer em uma reunião de conselho é de tédio. Solto minha irmã, os guardas nos seguem. Cardan me dá o braço e me faz andar ao seu lado, e não atrás, como eu faria quando senescal. Seguimos pelos corredores, e quando passamos por cortesãos, eles se curvam. É extremamente irritante. Barata está bem? Pergunto. Bem baixo, para não ser ouvida. Bomba ainda não descobriu como despertá-lo, relata Cardan. Mas há esperança de que vá descobrir. Pelo menos ele não está morto, digo a mim mesma. Mas, se ele dormir por 100 anos, estarei no túmulo antes que volte a abrir os olhos. Seu pai enviou uma mensagem, informa Cardan, me olhando de esguelha. Foi muito hostil. Parece me culpar pela morte de sua filha. Ah, eu digo. E enviou soldados para cortes inferiores, com promessas de um novo regime. Pede que eles não hesitem e venham para Elfame ouvir seu desafio à coroa. Cardan relata tudo isso em um tom neutro. O Conselho Vivo quer ouvir tudo o que você sabe sobre a espada e os mapas de Madoc. Consideraram minhas descrições do acampamento lamentavelmente inadequadas. Eles podem esperar mais um pouco, replico, forçando as palavras. Preciso falar com você. Ele parece surpreso e meio indeciso. Não vai demorar. A última coisa que quero é ter essa conversa, mas quanto mais adiá-la, mais vou tomar vulto em minha mente. Ele acabou com meu exílio, e embora eu tenha lhe arrancado a promessa de fazer isso, Cardan não tinha motivo para me declarar rainha. Seja qual for seu plano, seja lá o que esteja planejando usar contra mim, é melhor que me conte agora, antes de nos apresentarmos diante do conselho. Faça suas ameaças, faça seu pior. Sim, admite ele, entrando em um corredor do palácio que leva para uma área externa. Precisamos conversar. Não demora para chegarmos ao jardim real de rosas. Os guardas param no portão e nos deixam caminhar sozinhos. Seguimos por um caminho de pedra, de quartzo cintilante, tudo em silêncio. O vento carrega aromas florais pelo ar, um perfume intenso que não existe fora do reino das fadas e que no mesmo instante me faz lembrar de casa e de ameaças. Suponho que não estivesse tentando atirar em mim, começa Cardan, considerando que o bilhete foi escrito com sua caligrafia. Madoc mandou fantasma, digo, mas paro e começo de novo. Achei que haveria uma tentativa contra a sua vida. Cardan olha para uma roseira com pétalas tão pretas e brilhantes que parecem couro. Foi apavorante, começa ele, vê-la cair. Você já é apavorante normalmente, mas não estou acostumado a sentir medo por você. Depois fiquei furioso. Não sei se já senti tanta raiva. Mortais são frágeis, argumento. Não você, diz ele, de uma forma que parece um lamento. Você nunca se machuca. Mas isso é ridículo.
considerando como estou ferida. Eu me sinto como uma constelação de ferimentos unida por linha e teimosia. Ainda assim, gosto de ouvir o que ele diz. Gosto demais de tudo o que ele está dizendo. Aquele garoto é sua fraqueza. Quando voltei, fingindo ser Taren, você disse que tinha enviado mensagens, relato. E pareceu surpreso de eu não ter recebido nenhuma. O que havia nelas? Cardan se vira para mim, as mãos unidas às costas. Súplicas em geral, pedindo que você voltasse. Várias promessas indiscretas. Ele exibe aquele sorriso debochado, algo que ele diz nascer do nervosismo. Fecha os olhos novamente contra uma frustração tão grande que me dá vontade de gritar. Pare com os joguinhos, retalio. Você me exilou. Sim, confirma ele. Isso. Não consigo parar de pensar no que me disse antes de Madoc levar você, sobre ser um truque. Estava falando de quando me casei com você, a fez rainha, a mandei para o mundo mortal. Tudo, não é? Cruzo os braços sobre o peito de forma protetora. Claro que foi um truque. Não foi isso que você disse em resposta? Mas é isso que você faz, argumenta Cardan. Você engana as pessoas. Nicásia, Madoc, Balequim, Orlag. Eu achei que me admiraria um pouco por conseguir enganar você. Achei que ficaria com raiva, claro, mas não assim. Olho para ele boquiaberta. O quê? Preciso lembrá-la de que eu não sabia que você tinha matado meu irmão, o embaixador do reino submarino, aquela manhã, diz ele. Meus planos foram feitos às pressas, e talvez eu tivesse meio irritado. Achei que acalmaria a rainha Orlag, ao menos até todas as promessas serem finalizadas no tratado. Quando você entendesse a resposta, as negociações já teriam acabado. Pense bem, eu exilo Jude Duarte ao mundo mortal, até e só se ela for perdoada pela coroa. Ele faz uma pausa. Perdoada pela coroa. Quero dizer, o grande rei do reino das fadas. Ou a rainha. Você poderia ter voltado quando quisesse. Ah, ah. Não foi descuidada sua escolha de palavras. Não foi infeliz. Foi deliberada. Uma charada feita só para mim. Talvez eu devesse me sentir idiota. Mas sinto uma alegria furiosa. Eu lhe dou as costas e saio andando, de forma rápida e sem direção, pelo jardim. Ele corre atrás de mim e segura meu braço. Eu me viro e lhe dou um tapa. Um tapa forte. Mancha o dourado de sua bochecha e deixa a pele vermelha. Nós nos encaramos por um longo momento, respirando com dificuldade. Seus olhos brilham com algo totalmente diferente de raiva. Estou tonta. Estou me afogando. Eu não queria magoar você. Ele segura minha mão, possivelmente para me impedir de lhe bater de novo. Nossos dedos se entrelaçam. Não, não é isso, não exatamente. Eu não achava que pudesse magoar você. Eu não achei que você fosse ter medo de mim. E você gostou? Pergunto. Ele desvia o olhar e tenho minha resposta. Talvez ele não queira admitir esse impulso, mas o sente. Bem, fiquei magoada. E sim, você me dá medo. Enquanto eu falo, desejo engolir de volta as palavras. Talvez seja a exaustão ou a experiência de quase morte, mas a verdade sai de mim em uma torrente devastadora. Você sempre me assustou. Você me deu todos os motivos para temer seus caprichos e crueldade. Eu tive medo de você, mesmo quando estava amarrado naquela cadeira na Corte das Sombras. Tive medo quando encostei uma faca em seu pescoço, e estou com medo de você agora. Cardan parece mais surpreso do que ficou quando lhe dei o tapa. Ele sempre foi um símbolo de Elfame, e que eu não poderia ter. Tudo, que nunca ia me querer. Eu, lhe confessar aquilo é um pouco mais como tirar um peso dos ombros. Só que o peso era minha armadura, e sem ele tenho medo de estar totalmente exposta. Mas continuo falando mesmo assim, como se não tivesse mais controle da minha língua. Você me despreza. Quando disse que me queria, pareceu que o mundo virou de cabeça para baixo. Mas me mandar para o exílio foi uma coisa que fez sentido. Eu encaro. Aquele foi um gesto condizente com Cardan. E me odiei por não ter me dado conta. E me odeio por não ver o que você vai fazer comigo agora. Ele fecha os olhos. Quando abre, solta minha mão e se vira
para que eu não possa ver seus olhos. Entendo por que você pensou o que pensou. Acho que não sou uma pessoa fácil de se confiar, e talvez eu não seja digno de confiança. Mas quero dizer uma coisa. Confio em você. Ele respira fundo. Talvez se lembre de que eu não queria ser grande rei e que você não me consultou antes de botar esta coroa em minha cabeça. E talvez lembre também que Balequim não queria que eu ficasse com o título e o Conselho Vivo nunca ficou muito satisfeito comigo. Acho que sim, digo, embora nenhuma daquelas coisas pareça incomum. Balequim queria a coroa para si, e o Conselho Vivo desejava que Cardan comparecesse às reuniões, algo que ele raramente fazia. Uma profecia foi feita quando nasci. Em geral, Bafém é desnecessariamente vago, mas nesse caso deixou claro que se eu governasse seria um péssimo rei. Ele faz uma pausa. A destruição da coroa, a ruína do trono. Muita linguagem dramática. Lembro-me do que Oriana disse, alguma coisa sobre a predestinação de Cardan, assim como Madoc, mas isso é mais do que azar. Faz com que eu pense na batalha que está por vir, faz com que eu pense em meu sonho como mapa astral e o pote de sangue derramado. Cardan se vira para mim e me olha como fazia com minhas fantasias. Até você me obrigar a trabalhar para a Corte das Sombras, eu nunca tinha pensado nas coisas que sabia fazer, assustar e encantar pessoas como talentos, menos ainda como coisas talvez valiosas, mas você fez isso. Você me mostrou como usar meus dons para ser útil. Nunca me incomodei em ser um vilão menor, mas é possível que eu tivesse me transformado em outra coisa, um grande rei tão monstruoso quanto Daim. E se acontecesse, se eu cumprisse a profecia, eu teria que ser impedido. E acredito que você me impediria. Impedir você? Pergunto. Claro, se você for um grande idiota e uma ameaça à Eufame, vou arrancar sua cabeça fora. Ótimo. Sua expressão é melancólica. Esse foi um dos motivos pelos quais não quis acreditar que você tinha se juntado a Madoc. O outro é que quero você aqui, ao meu lado, como minha rainha. É um discurso estranho, com um quê de amor, mas também não parece enganação. E se dói um pouco ele me admirar mais por minha brutalidade, bom, pelo menos há certo alento no fato de ele me admirar. Ele me quer ao seu lado, e talvez me queira de outras formas também. Desejar mais que isso é ganância. Cardan abre um meio sorriso. Mas agora que você é grande rainha e está de volta ao comando, não vou fazer nada de grande consequência. Se eu destruir a coroa e arruinar o trono, será por negligência apenas. Isso me arranca uma gargalhada. E essa é sua desculpa para não ter nenhum trabalho? Você deve ser mimado o tempo todo, porque, se não estiver ocupado, pode acabar realizando uma profecia mequetrefe? Exatamente. Ele toca meu braço e seu sorriso some. Gostaria que eu informasse ao conselho que você os verá em outra hora? Será novidade eu criar desculpas para você. Não, estou pronta. Minha cabeça gira com tudo que conversamos. A palma de minha mão está manchada de dourado. Quando o encaro, vejo que o restante do pó se espalhou em sua bochecha com o impacto do tapa. Não consigo parar de olhar. Não consigo parar de pensar no jeito como Cardan me olhou quando segurou meus dedos. É a única desculpa que tenho para não perceber que ele me levou de volta a seus aposentos, que acho que também são meus, já que somos casados. Eles estão aqui? Pergunto. Acredito que havia uma emboscada planejada, ele me informa, com a boca retorcida. Como você sabe, eles são muito xeretas e odeiam a ideia de ficar de fora de qualquer coisa importante, inclusive um convalescimento real. O que estou imaginando é como teria sido horrível ser despertada por todo o Conselho Vivo quando ainda estava amassada e imunda e nua. Concentro-me nessa raiva e espero que me faça parecer impiedosa. Lá dentro, fala o grande bobo, cochila, no chão perto do fogo. O restante do conselho, Randalim com os chifres de carneiro, Bafém coçando a barba azul, o sinistro Miquel da corte Oncele e a exótica Niwar da corte Cele estão sentados pelo aposento, sem dúvida, irritados com a espera.
Rainha Senescaldes fala, pulando de pé e fazendo uma reverência extravagante. Randalin faz cara feia. Os outros começam a se levantar. Sinto-me tremendamente constrangida. Não, por favor, peço. Fiquem onde estão. Os conselheiros e eu tivemos um relacionamento conturbado. Como senescal de Cardan com frequência, eu lhe negava as audiências com o grande rei. Acho que desconfiavam de que minha principal qualificação para o posto era a capacidade de mentir por ele. Duvido que acreditem que tenho qualificações para minha nova posição, mas antes que possam confirmar minhas suspeitas, inicio uma descrição do acampamento de Madoc. Em pouco tempo, recrio os mapas navais que vi e listo todas as facções lutando ao lado de meu pai. Explico o que vi na forja de Grimsen. Cardan inclui alguns detalhes dos quais se lembra. Os números estão do lado de Elfame, e independentemente de eu conseguir ou não usar o poder da terra, sei que Cardan consegue. Claro que ainda há a questão da espada. Duelo, indaga Miquel. Talvez ele esteja confundindo o grande rei com alguém mais sedento por sangue. Você, talvez. Vindo dele, não é exatamente um insulto. Bem, Jude foi se meter com Grimamog. Randalin jamais gostou muito de mim, e acho que os recentes eventos não melhoraram em nada seus sentimentos. É típico dela passar o exílio recrutando carniceiras famosas. Então, você matou mesmo o Balequim? Pergunta Niuar, sem conseguir mais conter a curiosidade. Matei, respondo, depois que ele envenenou o grande rei. Envenenou? Ecoa ela, atônica, e olha para Cardan. Ele dá de ombros, reclinado em uma cadeira, com a costumeira expressão de tédio. Não se pode esperar que eu mencione todos os pequenos detalhes. Randalin morde a isca e parece inflar de irritação. Vossa Majestade, fomos levados a crer que o exílio de Jude foi justificado e que, se você desejasse se casar, consultaria. Talvez um de vocês pudesse ter nos contado, diz Bafém, falando ao mesmo tempo que Randalin. Então era isso que eles queriam mesmo discutir, aparentemente, se havia alguma forma de impedirem o que já aconteceu e invalidar minha ascensão ao posto de grande rainha. Cardan levanta a mão. Não, não. Basta. É tudo chato demais para explicar. Declaro esta reunião encerrada. Os dedos fazem um movimento na direção da porta. Deixem-nos. Estou cansado de todos vocês. Tenho um longo caminho a percorrer até alcançar esse nível de arrogância desavergonhada. Mas funciona. Eles resmungam, mas se levantam e deixam o ambiente. Fala, joga um beijo para mim quando sai. Por um momento ficamos sozinhos. Mas há uma batida seca na porta secreta do quarto do grande rei. Antes que um de nós consiga se levantar, Bomba passa e entra no quarto com uma bandeja para servir chá. O cabelo branco está preso em um coque alto e, se ela está cansada de sofrer, não deixa transparecer. Vida longa ajude, diz com uma piscadela, pousando a bandeja em uma mesa com um tilitar de bule e pires. Não, graças a mim. Abra um sorriso. Que bom que sua pontaria é péssima. Ela levanta um pacotinho de ervas, um cataplasma, para afastar a febre e ajudar o paciente a se curar mais rápido. Infelizmente, não vai aplacar a mordacidade de sua língua. Ela tira algumas ataduras do casaco e se vira para Cardan. Você tem que sair. Este quarto é meu, observa ele afrontado. E esta é minha esposa. É o que você fica falando para todo mundo, argumenta a Bomba. Mas vou tirar os pontos da mortal e acho que não vai querer assistir. Ah, sei lá, interfiro. Talvez ele goste de me ouvir gritar. Gostaria mesmo, reforça Cardan, se levantando. E talvez um dia eu ouça. Quando está saindo, leva a mão até meu cabelo. É um toque leve, quase inexistente, que logo passa. Capítulo 19. Tirar os pontos é lento e doloroso. Minha irmã é ótima com a agulha e parece que bordou minha barriga e meu flanco, deixando Bomba com uma carreira infinita de pontos que precisam ser cortados individualmente. Os fios puxados da pele e depois o unguento aplicado. Ai, gemo, pelo que parece a milésima vez.
Precisam mesmo ser tirados? Bomba solta um longo suspiro sofrido. Deviam ter sido tirados há dias. Mordo a língua para segurar outro uivo de dor. Quando consigo falar de novo, tento me distrair perguntando. Cardan disse que você está esperançosa em relação à barata. Inclinada sobre mim, ela tem cheiro de cordite e ervas amargas. A expressão é séria. Sempre tenho esperanças quando se trata de barata. Há uma batida leve na porta. Bomba olha para mim com expectativa. Pode entrar, digo, baixando o vestido para cobrir a barriga. Uma mensageira com asinhas de mariposa e uma expressão nervosa entra no meu quarto e me permite um alívio temporário naquela tortura. Ela se curva e parece prestes a desmaiar. Talvez seja a pequena pilha de linhas cobertas de sangue. Penso em explicar, mas está abaixo da dignidade de uma rainha e deixaria as duas constrangidas. Então, só abro o que espero ser um sorriso encorajador. Sim, Vossa Alteza, diz ela. Lady Asha deseja vê-la. Ela mandou que eu levasse diretamente ao quarto onde definha. Bomba ri com deboche. Definha, articula ela sem som. Diga a ela que a verei assim que eu puder. Falo com o máximo de graciosidade que consigo. Apesar de não ser a resposta que sua mestra queria que eu desse, a menina não pode fazer nada para desafiá-la. Ela hesita por um momento e parece se dar conta de um fato. Embaraçada, sai com outra reverência. Você é a grande rainha de Elfame. Age de acordo, diz Bomba, me olhando com expressão séria. Não deve deixar ninguém dar ordens a você, nem mesmo eu. Eu falei não, protesto. Ela começa a puxar outro ponto, e não de forma particularmente gentil. Lady Asha não ganha espaço imediato em sua agenda só porque pediu, e não devia fazer a rainha ir até ela, principalmente porque você está ferida. Ela está deitada na cama, se recuperando do trauma de ter te visto cair do telhado. Ai, digo, sem saber se estou reagindo ao puxão na pele, à repreensão perfeitamente justificada ou à avaliação contundente de Lady Asha. Quando Bomba termina, ignoro seu excelente conselho e vou até os aposentos de Lady Asha. Não que eu discorde do conselho, mas eu gostaria de dizer uma coisa que a mãe de Carda, e me parece um ótimo momento para isso. Enquanto atravesso o corredor, sou parada por Valmorém, que coloca a bengala em meu caminho. Os olhos do senescal mortal do último grande rei estão carregados de malícia. Qual é a sensação de subir a uma altura tão vertiginosa? Pergunta ele. Está com medo de sofrer outra queda? Faço uma careta. Tenho certeza de que gostaria de saber. Hostil, minha rainha, diz ele com um grunhido. Você não deveria ser gentil com o menor de seus súditos? Quer gentileza? Eu tinha medo dele, dos avisos sombrios e dos olhos loucos, mas não sinto medo agora. Todos aqueles anos, você podia ter me ajudado e ajudado minha irmã. Podia ter nos ensinado a sobreviver aqui como mortais, mas deixou que descobríssemos sozinhas, apesar de sermos iguais. Ele me encara com olhos semicerrados. Iguais? Pergunta ele. Você acha que a semente plantada em solo goblin cresce sendo a mesma semente plantada no mundo mortal? Não, sementinha. Não sei o que você é, mas não somos iguais. Eu vim para cá adulto. E com isso, ele sai andando, me deixando com uma expressão de desprezo. Encontro Lady Asha em uma cama de dossel, a cabeça apoiada em travesseiros. Os chifres não parecem ajudar na hora de arrumar uma posição confortável, mas acho que quando os chifres são seus, você se acostuma. Dois cortesãos, um vestido de ouro e de calça e casaco com abertura nas delicadas asas nas costas, estão sentados em cadeiras ao seu lado. Alguém lê uma coleção de sonetos de fofocas. A serva, que levou a mensagem de Lady Asha, acende velas, e os aromas de sálvia, cravo e alfazema se espalham pelo ar. Quando entro, os cortesãos continuam sentados, por bem mais tempo do que deveriam, e quando se levantam para se curvar, o fazem com letargia deliberada. Lady Asha fica na cama, me olhando com um leve sorriso, como se compartilhássemos um segredo desagradável. Penso em minha mãe.
Como não pensava há muito tempo. Lembro como ela inclinava a cabeça para trás quando ria, quando nos deixava ficar acordados até tarde no verão, correndo uma atrás das outras no quintal ao luar. Mãos grudentas de picolé derretido, o fedor da forja de meu pai pesado no ar. Lembro-me de acordar à tarde, de desenhos na televisão da sala e picadas de mosquito embolotando a pele. Penso em como ela me tirara do carro quando eu dormia, em trajetos longos. Penso na sensação sonolenta e calorosa de ser carregada pelo ar. Quem eu seria sem aquelas coisas? Não precisa se levantar, aviso a Lady Asha. Ela parece surpresa e ofendida pela mera sugestão de que me deve as cortesias de minha nova posição. O cortesão de casaco tem um brilho no olhar que me faz pensar que vai sair e contar para todo mundo o que testemunhou. Duvido que sua versão me seja lisonjeira. Vamos conversar depois, diz Lady Asha para os amigos, um tom frígido na voz. Eles parecem achar a dispensa natural. Com outra reverência, feita cuidadosamente para nós duas, eles saem e nem esperam a porta se fechar para começarem a sussurrar entre si. Sua visita deve ser uma gentileza, diz a mãe de Cardan, com você tendo voltado para nós há tão pouco tempo e tendo assumido o trono tão recentemente. Obrigo-me a não sorrir. A incapacidade de mentir leva a frases interessantes. Venha, convida ela. Sente-se um momento comigo. Sei que Bomba diria que esta é outra ocasião em que estou deixando que ela me diga o que fazer, mas parece mesquinharia protestar contra uma arrogância tão pequena. Quando eu a trouxe da torre do esquecimento para meu covil de espiões, digo, caso ela precise lembrar porque deve se preocupar em me irritar. Você disse que queria ficar longe do grande rei, seu filho, mas vocês dois parecem ter feito as pazes. Deve estar muito feliz. Ela faz beicinho. Cardan não foi uma criança fácil de amar e só piorou com o tempo. Ele gritava para ser pego no colo, mas quando era atendido, mordia e chutava para sair de meus braços. Ele encontrava um jogo qualquer e ficava obcecado até vencer. Depois queimava todas as peças. Quando não for mais um desafio, ele vai passar a desprezá-la. Eu a encaro. E você está me dando esse aviso graças à gentileza de seu coração? Ela sorri. Estou dando esse aviso porque não importa. Você já está condenada, rainha de Elfame. Você já o ama. Já o amava quando me perguntou sobre ele e não sobre sua mãe. E você ainda vai amá-lo, garota mortal, bem depois que os sentimentos do grande rei evaporarem como orvalho da manhã. Não consigo deixar de pensar no silêncio de Cardan quando perguntei se gostava que eu sentisse medo. Uma parte dele sempre encontrará prazer na crueldade. Mesmo que ele tenha mudado, sempre é possível mudar de novo. Odeio ser idiota, odeio a ideia de minhas emoções me vencerem e me deixarem fraca. Mas meu medo de ser idiota me tornou idiota. Eu deveria ter adivinhado a resposta à charada de Cardan bem antes. Mesmo que eu não entendesse que era uma charada. Era um buraco que deveria ter explorado. Mas estava tão envergonhada por ter caído em seu truque que parei de procurar outras alternativas. E mesmo depois que descobri uma, não fiz nenhum plano para usá-la. Talvez não seja a pior coisa do mundo querer ser amada, mesmo quando não se é, mesmo se doer. Talvez ser humano não signifique ser sempre fraco. Talvez o problema tenha sido a vergonha. Só que meus medos não foram o único motivo para o meu exílio. Foi por isso que interceptou as cartas que ele mandou? Para me proteger? Ou porque teve medo de que ele não se cansasse de mim? Porque, minha senhora, sempre serei um desafio. Admito que é um palpite sobre ela e as cartas, mas não são muitas pessoas que teriam acesso e poder para interceptar uma mensagem do grande rei. Nenhum embaixador de um reino estrangeiro, talvez nenhum membro do Conselho Vivo, e acho que Lady Asha não gosta muito de mim. Ela me olha placidamente. Muitas coisas se perdem ou são destruídas. Considerando sua incapacidade de mentir, é praticamente uma confissão. Entendo, digo. Neste caso, aceito seu conselho no exato espírito em que você o deu. Quando olho para ela da porta,
Digo o que acredito ser a coisa que menos queria ouvir. E da próxima vez, espero uma reverência. Capítulo 20. Estou percorrendo o corredor quando uma cavaleira pixie corre até mim. A armadura tão polida que brilha a ponto de refletir a pele cerúlea. Vossa Majestade, precisa vir rapidamente, informa ela, colocando a mão no coração. Fande? Quando estamos na escola do palácio, sonhávamos em ser cavaleira. Parece que uma de nós conseguiu. Ela me olha com surpresa por ter sido lembrada, apesar de não fazer tanto tempo. Acho que ela também acredita que subir a alturas vertiginosas talvez a alterem até a memória. Sir Fande, me corrijo, e ela sorri. Eu sorrio para ela. Apesar de não sermos amigas na época, nós travávamos amigavelmente. E para mim, na grande corte, aquilo era raridade. Por que tenho que ir depressa? Sua expressão fica séria de novo. Um batalhão do reino submarino está na sala do trono. Ah, exclamo. E permito que ela me acompanhe pelos corredores. Alguns feéricos se curvam quando passo, outros fazem questão de não se mexer. Sem saber direito como me comportar, ignoro a todos. A senhora devia ter sua própria guarda, argumenta Sir Fande, ficando um passo atrás de mim. Todo mundo parece gostar de me dizer como devo fazer meu trabalho, mas, pelo menos nesse caso, meu silêncio parece ser uma resposta suficiente para mantê-la quieta. Quando chegamos, a sala do trono está quase vazia. Randalin retorce as mãos enrugadas enquanto observa os soldados do reino submarino. Silks e os feéricos de pele pálida, que me fazem pensar no que eles chamavam de afogados. Nicásia está à frente, com uma armadura de escamas iridescentes, o cabelo decorado com dentes do tubarão, segurando as mãos de Cardan. Os olhos estão vermelhos e inchados, como se ela tivesse chorado. A cabeça escura do rei está inclinado na direção da feérica, e lembro que eles já foram amantes. Ela se vira quando me vê louca de raiva. Isso é coisa do seu pai. Dou um passo para trás, surpresa. O quê? A rainha Olag, responde Cardan, com o que parece ser uma calma levemente exasperada. Aparentemente, ela foi alvejada com algo como um dardo de elfo. Perfurou fundo em sua pele, mas parece ter parado antes do coração. Quando são feitas tentativas de removê-lo, parece resistir a extrações mágicas e não mágicas. Move-se como se estivesse vivo, mas pode haver ferro no dardo. Paro com a mente em turbilhão. Fantasma! Foi para lá que Madoka mandou. Enviou para o mar, não para matar a rainha Orlag, o que enfureceria o povo do mar e o levaria com mais firmeza para o lado de Cardan, mas para feri-la de tal forma que ele pudesse usar a morte contra ela. Como seu povo poderia correr o risco de lutar contra Madoc se ele impediria o dardo apenas se Orlag ficasse quieta? Sinto muito. É uma coisa totalmente humana de se dizer e totalmente inútil, mas é o que digo mesmo assim. Nicásia franze os lábios. Como deveria sentir. Depois de um momento, ela solta a mão de Cardan, com evidente hesitação. Houve uma época em que ela teria se casado com ele. Duvido muito que minha chegada a tenha feito desistir da ideia. Tenho que voltar para o lado de minha mãe. A corte do reino submarino está um caos. Nicásia e a mãe já me fizeram de prisioneira, me trancaram em uma jaula e tentaram usurpar minha vontade. Às vezes, em sonhos, ainda estou lá, ainda flutuando, no escuro e no frio. Somos seus aliados, Nicásia, lembra Cardan, se precisar de nós. Conto com você para vingar minha mãe, pelo menos, diz ela. E, com outro olhar hostil em minha direção, ela se vira e sai do salão. Os soldados do reino submarino a seguem. Não consigo nem ficar irritada com ela. Estou atordoada com o sucesso do plano de Madoc e com a ambição envolvida. A morte de Orlag não seria uma coisa pequena de se organizar. Ela é um dos poderes antigos e estabelecidos do Reino das Fadas, mais antiga até do que Odred, mas feri-la dessa forma parece ainda mais difícil. Agora que Orlag está fraca, é possível que haja pretendentes ao trono, diz Randalin, com um certo lamento, como se duvidando que Nicásia estaria à altura do que lhe era requerido. O mar é um lugar brutal.
Pegaram o pretenso assassino? Pergunto. Randalim franze a testa para mim, como costuma fazer quando faço uma pergunta cuja resposta ele não sabe, mas não quer admitir. Acredito que não. Se tivessem pegado, tenho certeza de que teriam nos contado. O que quer dizer que ele pode vir para cá, afinal. O que significa que Cardan ainda está em perigo, e temos bem menos aliados do que antes. Este é o problema de ficar na defesa. Nunca se tem certeza de quando seu inimigo vai atacar. Por isso se gasta mais recursos, tentando descobrir todas as possibilidades. Os generais vão querer ajustar os planos, argumenta Randalim, com um olhar significativo na direção de Cardan. Acho que devíamos chamá-los. Sim, concorda Cardan. Sim, acho que devíamos mesmo. Vamos para a sala de estratégia e somos recebidos por um jantar frio de ovos de pato, pão de groselha e porco selvagem assado, servido em fatias finas como papel. A supervisora dos servos, uma mulher grande e aracnídea, está à nossa espera com os generais. A discussão logo assume um ar festivo, com metade dos participantes entretendo os lords e ladies das cortes inferiores e a outra metade planejando uma guerra. O novo grande general é um ogro chamado Yorn. Foi escolhido durante meu exílio. Desconheço sua reputação, mas ele tem um comportamento nervoso. Ele entra com 3 generais e muitas perguntas sobre os mapas e materiais que o Conselho Vivo passou depois de falar comigo. Hesitante, ele começa a reimaginar nossas estratégias navais. Mais uma vez, tento adivinhar qual pode ser o passo seguinte de Madoc. Tenho a sensação de que reuni muitas peças do quebra-cabeça, mas não consigo ver como se encaixam. O que sei é que ele está bloqueando as saídas, aparando as variáveis, reduzindo nossa capacidade de surpreendê-lo, para que seus planos tenham mais chances de sucesso. Posso apenas ter esperanças de conseguir surpreendê-lo. Devíamos simplesmente atacar, assim que o navio de Madoc surgir no horizonte, sugere Yorn. Não dar a ele a chance de tentar negociar. Vai ser mais difícil sem a ajuda do reino submarino, mas não impossível. Ainda temos a maior força. Devido ao costume de hostilidade dos feéricos, se Madoc pedir, ele e um pequeno grupo serão recebidos em Elfame, com o objetivo de discutir as alternativas à guerra. Desde que não levante uma arma, pode comer e beber e conversar conosco pelo tempo que quiser. Quando estiver pronto para partir, o conflito vai recomeçar de onde tinha parado. Ele vai enviar uma ave primeiro, diz Bafém, e os navios podem muito bem chegar escondidos sob a neblina ou as sombras. Não sabemos que magias Madoc tem à disposição. Ele quer duelar, argumento. Assim que puxar uma arma, ele vai romper os termos de negociação e não vai poder trazer uma grande força para a Terra com o objetivo de discutir a paz. Melhor cercarmos as ilhas com navios, aconselha Yorn, novamente movendo as peças de estratégia em volta do lindamente desenhado mapa de Iswell, Izmir, Ismor e Incier sobre a mesa. Podemos impedir que os soldados de Madoc desembarquem dos navios, atirar em qualquer ave que venha em nossa direção. Temos aliados nas cortes inferiores que vão aumentar nossa força. E se Madoc conseguir a ajuda do reino submarino? Pergunto. Os outros me olham atônitos. Mas nós temos um tratado, diz Randalim. Talvez você não tenha ouvido isso porque... Sim, vocês têm um tratado agora, interrompo, sem querer ser lembrada de meu exílio novamente. Mas Orlag poderia passar a coroa para Nicásia. Se fizesse isso, a rainha Nicásia teria liberdade de fazer uma nova aliança com Madoc, como ocorreu com a Corte dos Dentes. Botou uma criança no trono e ficou livre para marchar contra Eufame. E Nicásia talvez se alie a Madoc se ele puder salvar sua mãe. Acha que isso pode acontecer? Yorn pergunta a Cardan, franzindo a testa sobre os planos. O grande rei faz um gesto de descaso. Jude gosta de supor o pior, tanto dos inimigos quanto dos aliados. Sua recompensa é às vezes se enganar sobre nós. É difícil lembrar uma ocasião dessas, sussurro para ele. Ele levanta uma única sobrancelha. Fande entra na sala naquele momento, parecendo saber muito bem que ali não é o seu lugar.
Perdão, mas eu tenho uma mensagem para a rainha, diz ela com um gaguejar nervoso na voz. De sua irmã. Como pode ver, a rainha, começa Randalim. Que irmã? Pergunto indo até ela. Taren, responde a cavaleira, parecendo bem mais calma agora que se dirige só a mim. Ela abaixa o tom de voz. Pediu que você se encontrasse com ela na antiga residência do grande rei. Quando? Pergunto, meu coração acelerado. Taren é uma pessoa cuidadosa, atenta aos costumes. Ela não gosta de mensagens crípticas, nem de locais de encontros sinistros. Se quer que eu vá à mansão Hollow, há algo muito errado. Assim que a senhora puder, responde Fande. Vou agora, decido. Então me viro para os conselheiros generais e para o grande rei. Houve um problema familiar, peço licença. Vou acompanhá-la, avisa Cardan se levantando. Abro a boca para listar todos os motivos pelos quais ele não pode. O problema é que, quando encaro os olhos delineados de dourado e ele pisca, fingindo inocência, não consigo pensar em nenhum que vá, de fato, impedi-lo. Que bom, diz ele passando por mim. Está decidido. Yorn parece um pouco aliviado por estarmos partindo. Randalim, como era de esperar, parece irritado. Bafém se ocupa comendo um ovo de pato, enquanto vários outros generais estão mergulhados numa conversa sobre quantas das cortes inferiores vão levar barcos e o que isso significa para os mapas. No corredor, sou obrigada a andar mais rápido para alcançar Cardan. Você não sabe, nem sabe onde estamos indo. Ele afasta os cachos do rosto. Fende, onde estamos indo? A cavaleira parece infeliz, mas responde. Para a mansão Hollow. Ah, exclama ele. Então, já sei que serei útil. Você vai precisar de mim para convencer a porta. A mansão Hollow era do irmão mais velho de Cardan, Balequim, considerado o mais influente dos Quiscalos, uma facção da grande corte mais interessada em banquetes, devassidão e excessos. Balequim era famoso pela loucura em seus festejos. Ele enganava mortais para que lhe servissem, usando glamour para que se lembrassem apenas do que queria que se lembrassem. Ele era horrível. E isso foi antes de eu dar um golpe sangrento contra o restante da família em uma tentativa de obter o trono. Também foi a pessoa que criou Cardan. Enquanto penso nisso, Cardan envia Fande para buscar a carruagem real. Quero protestar e dizer que consigo cavalgar, mas não estou tão bem a ponto de ter certeza de que deveria. Alguns minutos depois, sou colocado em uma carruagem real lindamente decorada, com assentos bordados em estampa de gavinhas e besouros. Cardan se senta no lado oposto e encosta a cabeça na janela quando os cavalos disparam. Quando saímos do palácio, percebo que é mais tarde do que eu pensava. O amanhecer ameaça surgir no horizonte. Meu sono prolongado me deixou com uma visão distorcida do tempo. Penso na mensagem de Taren. Que motivo ela teria para me chamar à propriedade de Balequim? Teria a ver com a morte de Loki? Seria outra traição? Os cavalos finalmente param. Salto da carruagem na hora que um dos guardas desce para me ajudar. Ele parece desconcertado por eu já estar parada ao lado dos cavalos, mas nem pensei em esperar. Não estou acostumada a ser da realeza e tenho medo de nunca me acostumar. Cardan aparece, e seu olhar não cai em mim, nem no guarda, mas na mansão Hollow. Sua cauda chicoteia o ar atrás do corpo e mostra toda a emoção ausente no rosto. Coberto de uma camada pesada de era, com uma torre torta e raízes pálidas e peludas penduradas nas sacadas, aquele lugar já foi seu lar. Testemunhei Cardan ser açoitado por um servo humano por ordens de Balequim. Sei que coisas bem piores aconteceram ali, apesar de ele nunca ter tocado no assunto. Passo o polegar na ponta de meu dedo cortado, mordido por um dos guardas de Madoc, e percebo de súbito que se eu contasse a Cardan sobre isso, ele talvez entendesse. Talvez, mais do que qualquer pessoa, ele compreenderia o estranho misto de medo e vergonha que sinto, mesmo agora, quando penso no fato. Com todos os nossos conflitos, há momentos em que nos entendemos bem demais. Por que estamos aqui? Pergunta ele. É onde Taren queria me encontrar, respondo. Nem sabia que ela conhecia o lugar. Ela não conhece, responde Cardan. A porta de madeira polida ainda exibe o entalhe de um rosto enorme e sinistro.
continua ladeada de lanternas, mas fadinhas não voam mais em círculos desesperados ali dentro. Um brilho suave de magia emana de seu interior. Meu rei, cumprimenta a porta com carinho, abrindo os olhos. Cardan sorri. Minha porta, retribuiu ele, com leve tensão na voz, como se talvez tudo relacionado a voltar ao lar provocasse uma sensação estranha. Olá e bem-vindo, recepciona ela e se abre totalmente. Há uma garota igual a esta aí dentro? Pergunta ele, me indicando. Sim, responde a porta, bem igual. Ela está embaixo com o outro. Embaixo? Pergunto, quando entramos no corredor ecoante. Tem um calabouço, explica Cardan. A maioria dos feéricos achava que era só decorativo. Mas ora, não era. Por que Taren estaria lá embaixo? Pergunto, mas ele não tem resposta para isso. Nós descemos, a guarda real à frente. O porão tem um cheiro forte de terra. A sala onde entramos guarda pouca coisa, só uns móveis que não parecem bons para uso e correntes. Braseiros enormes ardem com intensidade a ponto de esquentar minhas bochechas. Taren está sentada ao lado de uma masmorra. Usa roupas simples, uma capa sobre o vestido e sem luxo das roupas e dos penteados. Ela parece jovem. Fico assustada ao pensar que talvez eu também pareça jovem assim. Quando vê Cardan, ela se levanta, uma das mãos indo na direção da barriga de forma protetora. Ela faz uma cortesia exagerada. Taren, diz ele. Ele veio atrás de você, rebate ela. Quando me viu em seus aposentos, disse que eu tinha que prendê-lo, porque Madoc tinha dado mais ordens a ele. Me contou sobre o calabouço e o trouxe até aqui. Pareceu um lugar onde ninguém procuraria. Vou até o buraco e olho para dentro. Fantasma está sentado a uns 3,5 metros abaixo, as costas na quina da parede, os pulsos e tornozelos presos em correntes. Está pálido e não parece bem quando nos olha com expressão assombrada. Quero perguntar se ele está bem, mas obviamente não está. Cardan encara minha irmã, como se tentasse entender alguma coisa. Você o conhece, não é? Pergunta ele. Ela assente e cruza os braços sobre o peito. Ele visitava Loki às vezes, mas não teve nada a ver com sua morte, se é que está pensando. Não estava pensando nisso, diz Cardan, não mesmo. Não. Ele já era prisioneiro de Madoc naquela época, mas não gosto do rumo que a conversa está tomando. Ainda não sei o que Cardan faria se soubesse a verdade sobre a morte de Loki. Pode nos contar sobre a Rainha Orlag? Pergunta a fantasma, tentando dirigir a conversa para o que é mais importante. O que você fez? Madoc me deu um dardo, respondeu ele. Pesava em minha mão e se mexia como se fosse uma coisa viva. Lord Jorel lançou um feitiço em mim que me permitiu respirar debaixo das ondas, mas fez minha pele queimar, como se estivesse sempre coberta de gelo. Madoc ordenou que eu acertasse Orlag em qualquer lugar, menos no coração e na cabeça, e me disse que o dardo faria o resto. Como escapou? Pergunto. Matei um tubarão que me seguia e me escondi dentro de sua carcaça até o perigo passar. Depois nadei até a margem. Madoc deu mais ordens? Pergunta Cardan, franzindo a testa. Deu, responde o fantasma com uma expressão estranha no rosto. E esse é o nosso único aviso antes de ele escalar metade da masmorra. Percebo que se soltou da corrente que Taren usou para prendê-lo, provavelmente bem antes. Um pânico gelado toma conta de mim. Estou rígida demais para lutar com ele, dolorida demais. Pego a tampa pesada do buraco e começo a arrastá-la, torcendo para prendê-la antes de ele chegar à borda. Cardan chama o guarda e tira uma faca com a aparência sinistra do gibão, me surpreendendo. Isso só pode ser influência de barata. Minha irmã limpa a garganta. Larkin, Gorm, Garrett, diz ela. Esqueça todas as ordens, menos a minha. Inspiro fundo. Nunca testemunhei alguém ser chamado pelo próprio nome verdadeiro antes. No reino das fadas, saber uma coisa dessas coloca uma pessoa totalmente à mercê da outra. Ouvi falar de feéricos que cortaram os próprios ouvidos para não ter de ouvir ordens, e de feéricos cujas línguas foram cortadas para que não dissessem os nomes dos outros. Taren parece meio chocado também. Fantasma desce até o fundo da masmorra.
Parece relaxar, aliviado, apesar do poder que ela tem sobre ele. Deve ser porque é bem melhor receber ordens de minha irmã do que de meu pai. Você sabe o nome verdadeiro de Barata, diz Cardan para Taren, guardando a faca e ajeitando a roupa. Como descobriu essa informação fascinante? Locke era descuidado com muitas coisas que dizia na minha frente, comenta Taren, com um certo desafio na voz. Com relutância, fico impressionada com ela. E aliviada. Ela poderia ter usado o verdadeiro nome de fantasma para benefício próprio. Poderia tê-lo escondido. Talvez a gente realmente não continue mentindo uma para a outra. Suba o resto do caminho, digo a fantasma. Ele sobe com cuidado e devagar desta vez. Alguns minutos depois, arranha o piso. Ele recusa a ajuda de Cardan e se levanta sozinho, mas não posso deixar de notar seu estado enfraquecido. Ele me olha como se estivesse reparado na mesma coisa. Você precisa receber mais ordens? Pergunto. Ou pode me dar sua palavra de que não vai atacar ninguém aqui presente? Ele faz uma careta. Você tem minha palavra. Tenho certeza de que ele não está feliz do que agora que sei seu nome verdadeiro. Se eu fosse ele, também não iria querer que eu soubesse. E sem mencionar Cardan. Por que não vamos para uma parte mais confortável da mansão Hollow e continuamos a discussão agora que o drama acabou? Sugere o grande rei. Fantasma cambaleia e Cardan segura seu braço, amparando-o nos degraus. Na sala, um dos guardas aparece com cobertores. Começo a acender a lareira. Taren parece querer me pedir que pare, mas não ousa. Então concluo que você recebeu uma ordem de fazer o quê? Me matar se a oportunidade surgisse? Cardan anda de um lado para o outro, inquieto. Fantasma assente e ajeita os cobertores em volta do corpo. Os olhos castanhos estão opacos e o cabelo louro escuro emaranhado. Eu esperava que nossos caminhos não se cruzassem e temia o que faria se acontecesse. Bom, acho que nós dois temos sorte de Taren, prestativa, estar à espreita no palácio de Cardan. Não volto para a casa de meu marido enquanto não tiver certeza de que Judy não está correndo perigo, rebate ela. Judy e eu tivemos um desentendimento, explica Cardan com cuidado. Mas não somos inimigos. E também não sou seu inimigo, Taren. Você acha que tudo é um jogo, argumenta ela, você e Locke. Ao contrário de Locke, nunca achei que o amor fosse um jogo, diz ele. Pode me acusar de muita coisa, mas não disso. Garrett. Interrompo em desespero, porque não sei ao certo se quer ouvir mais. Tem alguma coisa que possa nos contar? O que quer que Madoc esteja planejando, precisamos saber. Ele balança a cabeça. Da última vez que o vi, ele estava furioso. Com você. Com ele mesmo. Comigo. Quando soube que você tinha descoberto minha presença. Ele me deu as ordens e me mandou partir, mas acho que não pretendia me enviar tão rápido. Eu assinto. Certo, ele teve que acelerar seus planos. Quando saí, a espada estava longe de ficar pronta. Aquilo devia ser frustrante, ser obrigado a agir sem estar preparado. Acho que Madoc não sabe que sou rainha. Acho que nem sabe que estou viva, o que deve valer de alguma coisa. Se o conselho descobrir que estamos com o agressor de Orlag, as coisas não vão seguir um bom caminho, avisa Cardan com súbita determinação. Vão me pedir que eu entregue você para o reino submarino em troca de favores para Eufame. Vai ser só questão de tempo até Nicásia saber que o temos em nossas mãos. Vamos para o palácio para deixar você aos cuidados de Bomba. Ela pode decidir o que fazer a seu respeito. Muito bem, diz Fantasma, com uma mistura de resignação e alívio. Cardan pede a carruagem de novo. Taren boceja quando entra e se senta ao lado do espião. Encosto a cabeça na janela e escuto parcialmente enquanto Cardan consegue convencer minha irmã a contar a ele um pouco sobre o mundo mortal. Ele parece adorar as descrições das máquinas de raspadinha, com cores vibrantes e o estranho sabor açucarado. Ela está no meio de uma descrição de jujubas de minhoca quando chegamos ao palácio e saímos da carruagem. Vou escoltar Fantasma até onde ele vai residir, avisa Cardan. Jude, você precisa descansar. Parece impossível ser o mesmo dia em que acordei de um sonho drogado, o mesmo dia em que Bomba tirou meus pontos. Vou levá-lo até seu quarto, diz Taren.
com um tom conspiratório, e me guia na direção dos aposentos reais. Eu a acompanho pelo corredor, 2 guardas reais nos seguindo a uma distância discreta. Confia nele? Sussurra ela quando Cardan não está mais por perto. Às vezes, admito. Ela me olha com solidariedade. Ele foi legal na carruagem. Eu não sabia que ele podia ser legal. Isso me faz rir. Na porta do quarto, ela coloca a mão no meu braço. Ele estava tentando impressionar você, sabe? Falando comigo. Franzo a testa. Acho que ele só queria saber sobre doces esquisitos. Ela balança a cabeça. Cardan quer que você goste dele, mas não é porque ele quer que você deveria. Ela me deixa entrar nos enormes aposentos reais sozinha. Tiro o vestido e o penduro sobre um biombo. Pego outra das camisas ridículas de babados de Cardan e a visto. Depois subo na cama imensa. Meu coração bate com nervosismo quando cubro os ombros com a colcha bordada, com a caçada de servos. Nosso casamento é uma aliança, uma barganha, digo a mim mesma, que nem precisa ser mais que isso. Tento me convencer de que o desejo de Cardan por mim sempre foi temperado com repulsa e que fico melhor sem ele. Adormeço, esperando o som da porta se abrindo e dos passos do rei no piso de madeira. Mas quando acordo, continuo sozinha. Não há nenhum lampião aceso, nenhum travesseiro foi movido, nada mudou. E me sinto ereta. Talvez ele tenha passado o resto da manhã e da tarde na Corte das Sombras, jogando dardos com o fantasma e acompanhando a cura do Barata. Mas é mais fácil imaginá-lo no grande salão, supervisionando o que restou da festa da noite e tomando galões de vinho, só para evitar se deitar ao meu lado na cama. Capítulo 21. Uma batida na porta me leva a procurar um dos roupões de Cardan e o vestir de qualquer jeito sobre a camisa que usei para dormir. Antes que eu alcance, a porta é aberta e Randalin entra. Minha senhora, diz ele. Há um tom áspero e acusatório em sua voz. Temos muito a discutir. Aperto o roupão em volta do corpo. O conselheiro devia saber que Cardan não estaria comigo para entrar assim, mas não vou lhe dar a satisfação de perguntar onde ele está. Não consigo deixar de lembrar as palavras de Bomba. Você é a grande rainha de Alfame. Haja de acordo. Mas é difícil não sentir vergonha estando quase despida, descabelada e com mau hálito. É duro projetar dignidade no momento. O que podemos ter para conversar, consigo dizer, na voz mais fria que sou capaz. Bomba provavelmente diria que eu deveria expulsá-lo aos pontapés. O duende se impertiga e parece inchado com tamanha presunção. Fixa em mim o olhar severo de bode por trás dos óculos de aro de metal. Os chifres de carneiro estão tão encerados que brilham. Ele vai até o sofá, abaixo e se senta. Eu me encaminho para a porta e encontro 2 cavaleiros, que não conheço do lado de fora. Não é a guarda completa de Cardan, claro. Esta deve estar com ele. Não, os 2 parados na porta devem ser os mais desprezados de sua guarda e os mais mal preparados para conter um ressentido membro do Conselho Vivo. Mas, do outro lado do corredor, noto Fande. Quando me vê, ela fica alerta. Tem uma mensagem para mim? Pergunto. Fande balança a cabeça. Eu me viro para a guarda real. Quem deixou o conselheiro entrar sem minha permissão? Pergunto. Seus olhos se enchem de alarme e um começa a gaguejar em resposta. Falei para não deixá-los, interrompe Fande. Você precisa de alguém que a proteja e que proteja sua porta. Me deixe ser sua cavaleira. Você me conhece, sabe que sou capaz. Eu estava aguardando na esperança de... Recordo meu desejo por um lugar no lar real, por ser escolhida como parte da guarda pessoal de uma das princesas. E também entendo porque ela não teve muitas chances de ser escolhida antes. Ela é jovem e, pelo que as evidências sugerem, falastrona. Sim, digo. Eu gostaria muito, Fande. Considere-se a primeira de minha guarda. Como nunca tive guardas próprios, fico meio sem saber como proceder com ela agora. Pelo carvalho e pelo freixo, pelo espinheiro e pela sorveira. Juro servi-la com lealdade até a morte, declara ela, o que me parece precipitado. Quer que eu retire o conselheiro de seus aposentos?
Não vai ser necessário, balança a cabeça, embora imaginar a situação me dê um pouco de satisfação, e eu tenha certeza de que consigo esconder o sorriso que acompanha. Por favor, envie uma mensagem a meus antigos aposentos e veja se Taterfel pode trazer alguma das minhas coisas. Enquanto isso, vou falar com Randalin. Fande franze a testa para mim e olha na direção do conselheiro. Sim, Vossa Majestade, diz ela, levando um punho ao coração. Com a esperança de novas roupas no futuro, pelo menos, volto para dentro. Sento-me no braço do sofá, em frente ao do conselheiro, e observo com mais paciência. Ele me emboscou aqui para me abalar de alguma forma. Muito bem, digo com isso em mente, fale. Os governantes das cortes inferiores começaram a chegar. Alegam terem vindo testemunhar o desafio de seu pai e oferecer ajuda ao grande rei. Mas essa não é toda a verdade do motivo que os traz aqui. Ele fala com amargura. Eles vieram farejar fraqueza. Eu franzo a testa. Eles estão jurados à coroa. Sua lealdade pertence a Cardan, quer eles queiram ou não. Mesmo assim, continua Randalin, com o reino submarino impedindo de enviar suas forças, estamos mais dependentes das cortes do que nunca. Não gostaríamos que elas exercessem sua lealdade com ressentimento. E quando Madoc chegar em poucos dias, tentará explorar qualquer dúvida. Você cria estas dúvidas. Ah, agora sei de que se trata. Ele continua. Nunca houve uma rainha de Elfame que fosse mortal, e não deveria haver uma agora. Espera mesmo que eu abra mão de um poder tão enorme por causa do que você diz? Pergunto. Você foi uma boa senescal, rebate Randalin, me surpreendendo. Você se importa com Elfame. É por isso que imploro para que você abra mão de seu título. É nesse momento que a porta se abre. Nós não mandamos chamá-lo e não precisamos de você, exclama Randalin, pretendendo dar a algum servo, provavelmente Fande, a bronca que gostaria de dar em mim, mas fica pálido e se levanta de repente. O grande rei está na porta. Suas sobrancelhas se erguem e um sorriso malicioso lhe curva o canto da boca. Muitos acham isso, mas poucos têm a coragem de ser francos comigo. Grimamog está atrás de Cardan. A barreque vermelho segura uma terrina fumegante. O aroma chega até mim e faz meu estômago roncar. Randalin gagueja. Vossa Majestade, que vergonha minha! Meus comentários incautos não eram dirigidos ao senhor. Eu achei que... Ele hesita e volta a falar. Fui tolo. Se desejar que eu seja punido... Cardan o interrompe. Por que não me conta o que estavam discutindo? Não tenho dúvida de que você preferiria as respostas equilibradas de Jude às minhas bobagens, mas me diverte ouvir sobre questões de Estado mesmo assim. Eu só estava pedindo que ela pensasse na guerra trazida pelo pai. Todos precisam fazer sacrifícios. Randalin olha na direção de Grimamog, que coloca a terrina na mesa próxima. Então encara Cardan de novo. Talvez eu devesse avisar Randalin de que seria prudente ter medo do jeito como Cardan o olha. Cardan se vira para mim, e uma parte do calor da raiva ainda brilha em seus olhos. Jude, você pode dar a mim e ao conselheiro um momento a sós? Tem algumas coisas que quero pedir que ele considere. E Grimamog, trouxe sopa para você. Não preciso da ajuda de ninguém para dizer a Randalin que aqui é minha casa e minha terra, e não vou a lugar algum, nem vou abrir mão de nada. Mesmo assim, insiste Cardan, colocando a mão na nuca do conselheiro. Ainda tem algumas coisas que eu gostaria de dizer a ele. Randalin permite que Cardan o leve até uma das outras salas reais. A voz do grande rei fica tão baixa que não identifico as palavras, mas a ameaça sedosa em seu tom é inconfundível. Venha comer, chama Grimamog, servindo sopa num prato fundo. Vai ajudar na cura. Tem cogumelos flutuando na superfície, e quando mergulho a colher, alguns tubérculos aparecem, junto ao que pode ser carne. O que tem aqui? A barrete vermelho ri. Você sabia que deixou sua faca na viela de minha casa? Peguei para devolver. Achei que seria um gesto de boa vizinhança. Ela abre um sorriso malicioso. Mas você não estava em casa. Só sua adorável gêmea.
que tem ótimos modos e me convidou para tomar chá e comer bolo, e me contou muitas coisas interessantes. Você devia ter me contado mais. Talvez tivéssemos chegado a um acordo antes. Talvez, digo, mas a sopa. Meu paladar é exigente, mas tenho gostos muito amplos. Não faça cena, diz ela, coma. Você precisa de um pouco de força. Tomo um gole e tento não pensar muito no que estou ingerindo. É um caldo ralo, bem temperado e aparentemente inofensivo. Viro a tigela e engulo tudo. O gosto é bom e quente, e faz eu me sentir melhor do que já me senti desde que acordei em Elfame. Acabo cutucando o fundo atrás de pedaços polidos, sólidos. Se houver algo terrível no caldo, melhor eu não saber. Enquanto ainda estou catando os pedacinhos, a porta se abre de novo e Taterfel entra carregando uma pilha de vestidos. Fende e dois outros cavaleiros a seguem com mais trajes meus. Atrás do trio vem Heather, de chinelo, carregando uma pilha de joias. Taren me disse que se eu viesse junto, poderia dar uma olhada nos aposentos reais. Heather chega mais perto e baixa a voz. Fico feliz que esteja bem. Vi quer que a gente vá embora antes de seu pai chegar. Por isso, partiremos logo. Mas a gente não ia embora com você em coma. Ir embora é uma boa ideia, afirmo. Estou surpresa que tenha vindo. Sua irmã me ofereceu um acordo, explica ela, com certo pesar. E eu aceitei. Antes que ela possa me contar mais, Randalin se apressa na direção da porta e quase esbarra com Heather em sua afobação. Ele olha para ela atônito, nem um pouco preparado para a presença de outra mortal. Ele vai embora e evita lançar até mesmo um olhar em minha direção. Chifres grandes, articula Heather olhando na direção dele. Sujeito pequeno. Cardan se encosta na moldura da porta com uma expressão satisfeita. Teve um baile de boas-vindas. Tem um baile de boas-vindas essa noite para os convidados de alguma das minhas cortes. Heather, espero que você e Vivienne compareçam. Na última vez que você veio, fomos péssimos anfitriões, mas há muitos prazeres que podemos lhe mostrar. Inclusive uma guerra de esgrima Mog. O que pode ser mais prazeroso que isso? Assim que Heather e Grimamog vão embora, Taterfel resolve me arrumar para o baile. Ela prende meu cabelo e pinta minhas bochechas. Coloca um vestido dourado para a noite, um vestido reto, com uma túnica sobreposta de tecido fino, que parece uma cota de malha dourada. Placas de couro nos ombros, segurando os pedaços de tecido brilhante e deixam à mostra mais do meu colo do que estou acostumado a exibir. Cardan se acomoda em uma cadeira acolchoada feita de raízes e estica as pernas. Veste um traje marinho, com um bordado metálico e besouros preciosos nos ombros. No broche, exibe a coroa dourada de Eufame, com as folhas de carvalho reluzindo no alto. Ele inclina a cabeça para o lado e me olha de modo especulativo. Hoje você vai ter que falar com todos os governantes, avisa ele. Eu sei, declaro, olhando para Taderfel. Ela parece satisfeita de ouvi-lo me dar uma orientação que não requisitei. Porque só um de nós é capaz de contar mentiras, continua ele, me surpreendendo, e eles precisam acreditar que nossa vitória é inevitável. E não é? Pergunto. Ele sorri. Me diga você. Madoc não tem chance nenhuma, minto obedientemente. Lembro-me de quando fui aos acampamentos das cortes inferiores depois do golpe de Balequim e Madoc, para tentar persuadir lordes, ladies e vassalos do reino das fadas a se aliarem a mim. Foi Cardan que me disse quais abordar. Cardan que me deu informações suficientes sobre cada um para eu decidir como convencê-los. Se alguém pode me ajudar a enfrentar a noite, este alguém é ele. Ele é bom em deixar as pessoas ao redor relaxadas, mesmo quando cientes de que não podem relaxar. Infelizmente, meu talento é deixar as pessoas irritadas, mas pelo menos também sou boa em mentir. A corte dos cupins chegou? Pergunto, nervosa por ter que enfrentar Lord Ruiben. Infelizmente sim, responde Cardan. Ele se levanta e me oferece o braço. Venha, vamos encantar e confundir nossos súditos. Taterfel prende algumas mechas de meu cabelo, ajeita uma trança, então desiste e me deixa levantar. Juntos entramos no grande salão, com Fend e o resto dos guardas nos ladeando com grande pompa e circunstância.
Quando entramos e somos anunciados, um silêncio se espalha pelo salão. Ouço as palavras a uma grande distância. O grande rei e a grande rainha de Elfame. Os goblins e elfos, doentes e fadinhas, trolls e bruxas, todos os seres lindos e gloriosos e horrendos de Elfame olham em nossa direção. Todos os olhos pretos brilham. Todas as asas e caudas e bigodes estremecem. O choque do que estão vendo, uma mortal unida a um rei, uma mortal sendo chamada de governante, parece estalar no ar. E então todos correm para nos cumprimentar. Minha mão é beijada, sou elogiada de forma efusiva e também com palavras vazias. Tento lembrar quem é cada um dos lordes e ladies e vassalos. Tento garantir que a derrota de Madoc é inevitável, que ficaremos felizes em recebê-los e igualmente satisfeitos por terem enviado na frente uma parte da corte pronta para a batalha. Digo que acredito que o conflito será curto. Não menciono a perda de nossos aliados no reino submarino, nem o fato de que o exército de Madoc está portando as armas de guerra de Grimsen. Não menciono a espada enorme com a qual Madoc planeja desafiar Cardan. Eu minto, e minto, e minto. Seu pai parece um inimigo de uma consideração extrema ao nos reunir assim, diz Lord Royben da Corte dos Cupins, os olhos como lascas de gelo. Para pagar uma dívida que eu tinha com ele, matei Balequim. Mas isso não quer dizer que ele esteja satisfeito comigo. Também não quer dizer que ele acredita nas besteiras que estou dizendo. Nem meus amigos têm a consideração de reunir meus aliados para mim antes da batalha. É uma demonstração de força, certamente, digo. Ele quer nos abalar. Royben reflete sobre isso. Ele quer destruí-los, retruca ele. Sua consorte Pixie, Kay, coloca a mão no quadril e estica o pescoço para olhar melhor o salão. Nicassa está aqui? Infelizmente não, respondo, com a certeza de que nada de bom viria de uma conversa das duas. O reino submarino foi responsável por um ataque à corte dos cupins, um ataque que deixou Kay muito ferida. Ela teve que voltar para casa. Que pena, responde Kay, fechando a mão em punho. Eu trouxe uma coisinha para ela. Do outro lado do salão vejo Heather e Vivi entrarem. Heather está usando uma pálida cor de marfim que realça o marrom intenso e lindo de sua pele. O cabelo está trançado e preso com pentes. Ao seu lado, Vivi veste escarlate, bem parecido com a cor do sangue seco que Madoc gosta tanto de usar. Um elfo aparece e me oferece pequenas cascas de avelã cheias de leite de cardo fermentado. Kay vira uma como se fosse uma dose de bebida alcoólica e faz uma careta. Eu recuso. Com licença, digo, e atravesso o salão na direção de minha irmã. Passo pela rainha Nete da corte das mariposas, pelo Alder King e seu consorte e por outras dezenas de pessoas. Não é divertido dançar? Pergunta Fala, o bobo, interrompendo meu progresso pelo salão. Vamos dançar nas cinzas da tradição. Como sempre, tenho pouca ideia do que dizer a ele. Não sei bem se está me criticando ou falando com total sinceridade. Eu me afasto. Heather balança a cabeça quando me aproximo. Caramba, que vestido! Ah, que bom. Eu queria pegar umas bebidas, informa Vivi. Bebidas seguras. Jude, você pode ficar até eu voltar ou vai ser tragada pela diplomacia? Posso esperar, digo, feliz de ter a chance de falar com Heather sozinha. Assim que minha irmã se afasta, eu me viro para ela. Com o que exatamente você concordou? Por quê? Pergunta Heather. Você não acha que sua irmã me enganaria, né? Não intencionalmente, saio pela tangente. Os acordos feéricos têm uma péssima e merecida reputação. Raramente são coisas diretas. Óbvio, parecem bons, tipo, prometem que você vai viver o resto dos seus dias em êxtase, mas aí você tem uma noite incrível e morre pela manhã. Ou prometem que você vai perder peso e alguém chega e corta uma de suas pernas. Não que eu ache que Vivi fosse fazer uma coisa assim com Heather, mas com a lição do exílio na cabeça, ainda quero saber os detalhes. Ela me disse que Oak precisava de alguém para cuidar dele em Eufame, enquanto ela ia atrás de você, e me fez a seguinte proposta.
Enquanto estivéssemos aqui, poderíamos ficar juntas. Quando voltássemos, ela me faria esquecer o reino das fadas e esquecê-la também. Eu inspiro fundo. É isso que Heather quer? Ou Vivi ofereceu a Heather ou Vivi ofereceu e Heather aceitou, porque pareceu melhor do que continuar como estavam. Então, quando você for para casa, acabou. As feições se contorcem de desespero. Tem coisas pelas quais as pessoas não deveriam tomar gosto. Acho que a magia é assim. Heather, você não precisa. Eu amo Vi, diz ela. Acho que cometi um erro. Na última vez que estive aqui, este lugar parecia um filme de terror lindamente filmado. E eu só queria tirar tudo da cabeça. Mas não quero esquecê-la. Você não pode dizer isso para ela? Pergunto, olhando para minha irmã do outro lado do salão, voltando agora. Cancela. Heather balança a cabeça. Perguntei se ela tentaria me convencer a mudar de ideia. Acho que eu talvez estivesse duvidando se conseguiria ir em frente com o lance do término. Acho que esperava que ela fosse me garantir que ela queria que eu mudasse de ideia. Mas Vi ficou muito séria e disse que poderia ser parte do acordo que, independentemente do que eu dissesse depois, ela iria até o fim. Ela é uma idiota, digo. Eu é que sou a burra, argumenta Heather. Se eu não estivesse com tanto medo. Ela para de falar, quando Vivi se aproxima com 3 cálices equilibrados nas mãos. O que está rolando? Pergunta minha irmã, me entregando uma bebida. Vocês duas estão com caras estranhas. Nem Heather nem eu respondemos. E aí? Pergunta Vivi. Jude nos pediu que ficássemos mais alguns dias, diz Heather, me surpreendendo imensamente. Ela precisa de nossa ajuda. Vivi me olha com recriminação. Abro a boca para protestar, mas não posso negar nada sem expor Heather. Quando Vivi usou magia para fazer a namorada esquecer o que tinha acontecido no casamento de Taren, fiquei furiosa com ela. Não pude evitar admitir que ela era feérica e eu não. E agora não posso evitar admitir todas as qualidades que fazem Heather humana. Só mais uns dias, concordo, sabendo que estou sendo uma péssima irmã e talvez ao mesmo tempo uma ótima irmã. Do outro lado do salão, Cardan ergue a taça. Sejam bem-vindos à ilha de Esmir, saúda ele. Cele e um Cele, povo selvagem e povo tímido. Fico feliz que marchem sob meu estandarte, feliz pela lealdade e grato por sua honra. Seu olhar me encontra. A vocês ofereço vinho de mel e a hospitalidade de minha mesa, mas a traidores e violadores de juramento ofereço a hostilidade de minha rainha, a hospitalidade das facas. Há um aumento do barulho, um chiado e uivos de alegria. Muitos olhos se voltam para mim. Vejo Lady Asha me observando séria. Todo o reino das fadas sabe que fui eu que matei Balequim. Sabem que até passei um tempo exilada como consequência. Sabem que sou filha adotiva de Madoc. Não duvidam das palavras de Cardan. Bom, ele fez com que me vissem como mais que apenas a rainha mortal. Certamente agora eles me veem como a rainha assassina. Não sei bem o que sinto, mas ao ver a intensidade do interesse em seus olhares agora, não posso negar que não seja eficiente. Levanto a cabeça bem alto e bebo. E quando a festa começa a acalmar, quando passo pelos cortesãos, todos se curvam para mim. Cada um deles. Estou exausta quando saímos do salão, mas mantenho a cabeça erguida e os ombros projetados para trás. Estou determinada a não deixar ninguém saber como me sinto cansada. Só quando estou nos aposentos reais é que me permito curvar os ombros para a frente de leve e me apoiar no batente da porta do quarto. Você foi formidável hoje, minha rainha, diz Cardan, se aproximando. Depois do discurso que você fez, não foi difícil. Apesar do cansaço, estou hiperciente de sua presença, do calor de sua pele e do jeito como o sorriso lento e conspiratório faz meu estômago se revirar com desejo. Não pode ser nada além da verdade, argumenta ele, senão nunca teria saído de minha boca. Meu olhar é atraído pelos lábios macios, pelos olhos pretos, pelo ângulo das maçãs do rosto. Você não veio para a cama ontem à noite, sussurro. Do nada, me ocorre-se. Enquanto eu estava inconsciente, ele teria passado as noites em outro lugar. Talvez não sozinho. Faz muito tempo que não estou na corte.
Não tenho ideia de quem caiu em suas graças. Mas, se existe outra pessoa, seus pensamentos parecem distantes dela. Estou aqui agora, diz ele, como se achasse possível não ter me entendido direito. Não tem problema desejar algo capaz de magoar, digo a mim mesma. Vou em sua direção e ficamos tão perto que podemos nos tocar. Ele segura minha mão na dele, entrelaça os dedos e se inclina para mim. Tempo suficiente para me esquivar do beijo, mas não faço isso. Quero que ele me beije. Minha exaustão evapora quando seus lábios pressionam os meus. Repetidas vezes, um beijo emanando no outro. Você parecia uma cavaleira de uma história hoje, diz ele baixinho junto ao meu pescoço. Possivelmente uma história sórdida. Dou um chute em sua perna. Ele me beija de novo, mais intensamente. Cambaleamos até a parede e eu puxo seu corpo para junto do meu. Meus dedos deslizam embaixo de sua camisa e seguem a coluna até as omoplatas. Sua cauda se movimenta de um lado para o outro, a ponta peluda acariciando minha panturrilha. Ele estremece e se encosta em mim, aumentando a intensidade do beijo. Os dedos afastam meu cabelo úmido de suor. Meu corpo todo está tenso de desejo e me lanço em sua direção. Sinto-me febril. Cada beijo parece deixar meus pensamentos mais drogados, minha pele mais quente, a boca em meu pescoço, a língua em minha pele. As mãos vão até meus quadris e me erguem. Eu me sinto em brasa e fora do controle. Esse pensamento interrompe tudo e fico paralisada. Ele me solta na mesma hora, me coloca no chão e dá um passo para trás como se tivesse se queimado. Não precisamos, começa a dizer. Mas é ainda pior. Não quero que ele imagine o quanto me sinto vulnerável. Não, só me dê um segundo, digo e mordo o lábio. Seus olhos estão muito escuros, as pupilas dilatadas. Ele é tão lindo, de uma forma tão perfeita, horrível e não humana que mal consigo respirar. Já volto. Corro até o guarda-roupa. Ainda sinto as batidas de minha pulsação trovejante por todo o corpo. Quando eu era criança, sexo parecia um mistério, uma coisa bizarra que as pessoas faziam para ter bebês quando se casavam. Uma vez, uma amiga e eu colocamos bonecas no chapéu e os sacudimos para indicar que elas estavam fazendo aquilo. Tudo mudou no reino das fadas, claro. Os féricos vão nus a festas, podem transar por diversão, principalmente com o passar da noite. Mas apesar de eu entender agora o que é sexo e como se faz, não imaginava que a sensação seria de absurdo descontrole. Quando as mãos de Cardan estavam em mim, sou atraída pelo prazer. E ele percebe. Tem prática na arte do amor. Pode obter a reação que quiser de mim. Odeio isso, mas é o que quero ao mesmo tempo. Mas talvez eu não tenha que ser a única a sentir coisas. Tiro o vestido, os sapatos, até solto o cabelo e o deixo cair sobre os ombros. No espelho, vejo minhas curvas, os músculos nos braços e no peito, aprimorados pelo treino com espada, o peso dos seios pálidos, o volume dos quadris. Nua, não há disfarce para minha mortalidade. Nua, volto para o quarto. Cardan está parado ao lado da cama. Quando se vira, parece tão atônico que quase dou uma risada. Raras vezes o vi inseguro, nem mesmo bêbado, nem mesmo ferido. É raro vê-lo abalado. Um calor louco sobe aos olhos negros, uma expressão não muito diferente de medo. Sinto uma onda de poder embriagante como vinho. Este é um jogo que não me importo de jogar. Vem aqui, chama ele. A voz rouca. Eu vou. Ando até ele obedientemente. Posso ser inexperiente no amor, mas sei muito sob provocação. Fico de joelhos na frente dele. Era assim que imaginava que eu seria em seus aposentos na mansão Hollow? Quando você pensava em mim e me odiava? Era assim que imaginava minha rendição? Ele parece absurdamente envergonhado, mas não dá para esconder o vermelho das bochechas, o brilho dos olhos. Sim, responde ele, falando como se a palavra tivesse sido arrancada, a voz rouca de desejo. E o que eu fazia? Pergunto, a voz baixa. Eu estico a mão e aperto sua coxa. Seu olhar cintila com um aumento repentino de calor. Mas há cautela em seu rosto e percebo que ele me acredita capaz de fazer todas essas perguntas por raiva. Porque quero vê-lo humilhado, mas ele continua falando mesmo assim. Eu a imaginava
me mandando fazer o que quisesse com você. É mesmo? Pergunto, e a gargalhada surpresa em minha voz o faz-me encarar, junto de uma certa súplica de sua parte. Um leve rastejar. Ele abre um sorriso constrangido. Minhas fantasias eram carregadas de ambição arrogante. De joelhos, não é nada difícil me deitar de costas na pedra fria. Estico as mãos para cima como uma suplicante. Pode fazer o que quiser, digo. Por favor, eu suplico. Só quero você. Ele inspira fundo e se abaixa. Estamos no chão. Ele, de quatro sobre mim. O corpo como uma jaula. Ele aperta a boca no ponto latejante de meu pulso disparado, assim como meu coração. Pode debochar de mim o quanto quiser, independentemente do que possa ter imaginado na época. Agora sou eu que suplicaria e rastejaria para ouvir uma palavra gentil de seus lábios. Os olhos estão escuros de desejo. Por você, estou eternamente perdido. Parece impossível ele estar dizendo essas palavras e serem verdade, mas quando Cardan se inclina e me beija de novo, esse pensamento se perde na sensação. Ele se arqueia contra mim trêmulo. Começo a abrir os botões de seu gibão. Ele tira a camisa em seguida. Não estou debochando, sussurro junto à pele dele. Quando ele me olha, seu rosto está perturbado. Vivemos escondidos atrás da armadura por tanto tempo, você e eu, e agora não tenho certeza de que sabemos tirá-las. Isso é outra charada? Pergunto. E se eu responder, você vai voltar a me beijar? Se é o que deseja. A voz soa rouca, instável. Ele se move de forma a se deitar ao meu lado. Já disse o que quero, o desafio. Que você faça comigo o que... Não, interrompe ele. O que você quer. Mudo de posição e monto em seu corpo. Olho para ele de cima e observo seu peito, os cachos voluptuosos úmidos na testa, os lábios entreabertos, a cauda comprida e peluda. Eu quero, começo, mas sou tímida demais para dizer as palavras. Eu o beijo então, beijo até ele entender. Ele tira a calça e me observa, como se esperando que eu mudasse de ideia. Sinto o toque suave da cauda no tornozelo, envolvendo minha panturrilha. Assumo a posição que acho que é a certa. Ofego quando nosso corpo se toca. Ele me segura num momento intenso de dor. Eu mordo sua mão. Tudo é rápido e quente, e estou ao mesmo tempo no controle e descontrolada. Sua expressão está totalmente vulnerável. Quando terminamos, ele me beija, de forma doce e crua. Senti saudades de você, sussurro contra sua pele e fico tonta com a umidade da admissão. Mas me sinto mais nua do que quando ele viu cada centímetro de mim. No mundo mortal, quando eu achava que você era meu inimigo, sentia saudades mesmo assim. Minha doce nêmesis, como estou feliz que você tenha voltado. Ele puxa meu corpo para perto do dele e me aninha junto ao peito. Ainda estamos deitados no chão, apesar de haver uma cama perfeitamente confortável ao lado. Penso naquele enigma. Como gente como nós tira a armadura. Uma peça de cada vez.